Josué, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 5. Josué fica lá no comecinho da Bíblia. A palavra do Senhor declara assim aos nossos corações nessa manhã: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Somente até aqui. Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque nós cremos que ela falará ao nosso coração. Ministra, Senhor, agora essa verdade em cada um de nós e que possamos ser edificados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, vamos lá. Com esse barulhinho de chuva, nessa manhã fresca, depois de um tempo de calor, vamos receber a palavra do Senhor. O tema da mensagem nessa manhã: estabelecendo uma cultura para viver o sobrenatural. Tema da mensagem, vou repetir aí para você que anota, você que toma nota aí de tudo que você recebe: estabelecendo uma cultura para viver o sobrenatural. Amados, tem textos da palavra do Senhor que a gente conhece tanto, mas conhece tanto, Ricão, que a gente perde um pouco do peso da experiência que ele está passando para a gente. E esse daqui certamente é um deles. É um texto aqui onde nós já sabemos bem, Clara, qual é a história. O povo está entrando em Jericó, está chegando em Jericó, tem uma muralha, e o Senhor então dá ordem para eles: rodeia a muralha aí 6 vezes, na 7ª vocês vão rodear mais uma vez, vocês vão gritar, a muralha vai cair, vocês vão entrar e vai conquistar essa cidade que eu estou dando para vocês. E a gente já conhece essa história, e a gente lê e fala como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? E de repente a gente vê textos como também o de Noé, nós vemos textos como as curas que Jesus operou, e a gente já conhece o final da história, e isso tira o peso da experiência que estamos lendo ali. E esse certamente faz parte aí desses textos que eu falei. E aí eu quero começar aqui esmiuçando com vocês a ordem que Deus deu para o povo ali, né? Nessa introdução ainda, porque foi uma ordem muito doida, né? Para dizer o mínimo aqui, né? Foi uma ordem bem diferente, Gabriel, uma ordem bastante curiosa. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Hoje, quando nós lemos esse texto, nós já naturalizamos tudo que aconteceu aqui. Só que, vamos lá, eles tinham que conquistar a cidade de Jericó, que Deus declarou que deu para eles. O Senhor declarou: olha, eu estou dando essa cidade para vocês, vocês vão conquistar ela. E aí, então, aquela cidade, quando eles chegam lá, eles se deparam com uma grande muralha que trazia segurança para aquela cidade. Uma muralha, e o texto vai dizer que ninguém entrava e nem saía. E Deus ordena, então, que eles rodeiem aquela muralha 6 vezes, e na 7ª vez, dando a 7ª volta, no 7º dia, eles deveriam tocar a trombeta e gritar. Tocar a trombeta
e gritar. Aí talvez um engenheiro lendo esse texto aqui vai olhar e vai falar assim: rapaz, para aquele muro ter caído com barulho, a engenharia da muralha não deve ter sido muito legal não. Mas a gente olha para isso daqui, foi derrubado não com pancadas, não foi derrubado porque o povo foi lá chutar a muralha, tacou pedra na muralha. O povo gritou, e ao grito e ao tocar das trombetas, a muralha cairia. E aí eu fechei o sermão sem querer. Me dá um minutinho aí, por favor, aí, que sem querer fechei o sermão. Acontece, ao vivo é assim mesmo, né? Mas vamos lá. Voltando aqui, uma ordem no mínimo curiosa. E aí, amados, eu quero trazer para nós aqui, nessa reflexão, e eu quero pensar com você o seguinte: você já parou para pensar em alguns textos como esse, se fosse você no lugar daquelas pessoas? Quando a gente olha para textos como esse, a gente falava isso daqui na quinta-feira, Ana, a gente vê a experiência de algumas pessoas, e a gente ouve pensando o seguinte: se fosse eu acho que eu não ia conseguir. Se fosse eu, olha, eu não sei se eu faria o que aquela pessoa fez. Tem histórias que a gente ouve, irmão Ronaldo, testemunhos, que a gente ouve as pessoas falando e a gente pensa assim: rapaz, se fosse eu no lugar daquela pessoa, eu acho que não ia dar para mim não. E aí talvez olhando esse texto a gente possa também pensar: meu Deus, que fé daquelas pessoas, como que eles conseguiram acreditar que eles conseguiriam fazer aquilo? E aí eu quero trazer uma resposta para você baseado nessa mensagem, que a obediência, a resposta positiva ao que Deus está mandando, não acontece naquele momento. A resposta, ela não acontece só naquele momento. É necessário que nós vivamos diariamente uma cultura espiritual na nossa vida, que nos prepare para viver momentos sobrenaturais como esse que nós acabamos de ver. Ninguém é capacitado, irmã Elza, da noite para o dia, para viver uma experiência tão grande como essa aqui. E aí eu quero entrar no primeiro ponto com você nessa mensagem: como Deus estabeleceu no passado. Primeiro ponto da mensagem dessa manhã: como Deus estabeleceu no passado. Estabeleceu o quê, pastor? Uma cultura espiritual. Como que Deus estabeleceu uma cultura espiritual, uma cultura de fé na vida daquele povo hebreu, para que eles pudessem chegar diante de uma muralha e acreditar que com gritos e trombetas eles conseguiriam entrar? Como que Deus gerou aquela cultura, Eliane, para chegar diante de um momento como aquele e ter a certeza: eu vou obedecer porque vai acontecer? Gente, isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Há um processo que o Senhor empenhou na vida daquelas pessoas, e a gente vai ver agora, porque é fundamental que nos dias ordinários, nos dias comuns da nossa vida, nós edifiquemos e consolidemos no nosso coração uma rotina espiritual. É necessário que no dia comum, que no dia normal, que no dia ordinário, nosso coração seja preparado constantemente para viver o que é grandioso, que ainda não chegou. É necessário entender, irmão Romildo, que a preparação para viver experiências grandiosas como aquela acontece em dias comuns, acontece em cultos comuns. Culto comum que eu falo é o culto semanal, no domingo, que já faz parte da nossa rotina. Grandes encontros são importantes, retiros são importantes, grandes ocasiões são importantes, mas nunca despreze o valor dos dias comuns para a edificação de uma vida espiritual forte na sua trajetória. Acontece nos dias ordinários, acontece nos dias mais simples, é dia após dia,
que o nosso Deus vai gravando no nosso coração e vai gerando no nosso coração uma cultura espiritual, uma cultura de fé, uma cultura que vai nos marcando e moldando a maneira como nós vemos a vida e vivemos a vida. Isso vai criar, isso vai estabelecer no nosso coração essa cultura. A falta dessa cultura espiritual, a falta dessa cultura de fé nos dias comuns vai impactar diretamente no resultado que viveremos quando o dia extraordinário chegar. Vai impactar diretamente. Se eu não viver no dia comum a cultura espiritual na minha vida, quando Deus ordenar, Xande, que eu atravesse o mar que está diante de mim, eu não vou conseguir atravessar, porque nos dias comuns eu não me preparei para aquilo. O dia comum me prepara para viver o dia do milagre. E geralmente quando Deus vai fazer algo muito grande na nossa vida, Deus dá umas ordens muito doidas mesmo. Deus age dessa forma. E às vezes a gente fica esperando ali, Andréia, esse dia chegar, essa ocasião chegar. Não, quando chegar eu vou viver. Quando Deus mandar eu tocar as águas com o cajado para o mar se abrir, eu vou obedecer porque Deus está mandando. Só que a gente sabe que não é assim. Muitas pessoas deixam de viver experiências extraordinárias, sobrenaturais com Deus, porque lhes falta fé. Porque lhes falta fé para ouvir a ordem de Deus e obedecer à voz de Deus. E por que falta fé? Porque faltou gerar no cotidiano uma cultura espiritual, uma cultura de fé, de alimentar através de cada devocional, através de cada oração, através de cada segunda-feira, de cada terça-feira, cultivar o que é espiritual em nós, porque nós vivemos nesse conflito de espírito e carne diariamente. Nosso espírito precisa ser fortalecido todos os dias. O dia extraordinário, o dia do milagre, o dia como esse de Jericó que nós acabamos de ler, é o dia de dar um passo de fé para conquistar. Pegando aqui novamente a oferta da viúva pobre, aquela mulher não entregou tudo que ela tinha, porque ela resolveu do dia para a noite, certamente. O texto bíblico não nos traz essa informação sobre a vida dela, mas quando nós olhamos para a vida de homens e mulheres de Deus na história, nós vemos que a experiência grandiosa, ela nada mais é do que o resultado de uma vida diária com Deus. Vamos pegar um exemplo, Daniel na cova dos leões, quando vem lá o edito lá que está proibido orar a qualquer outro senhor, e o que ele faz ali, Isaac? Daniel continua orando. E ele é condenado, vai ser lançado na cova dos leões. E aí Daniel é lançado lá, e o texto vai nos mostrar que Daniel sai vivo daquela cova. Aquela experiência nada mais é do que o resultado de uma vida diária com Deus. Todas as experiências de milagre que a gente vê que os homens viveram, que as mulheres de Deus viveram, a conquista de Débora, a vitória naquela batalha, quando a gente olha para a vida de Esther, quando a gente olha para a vida de Ruth, quando a gente olha para a vida de homens que conquistaram, Davi, quando a gente olha para a vida, tudo que eles viveram foi resultado de dias comuns vividos na presença do Senhor. E a gente precisa guardar isso. É o dia que Deus nos chamará, o dia do extraordinário, o dia de dar um passo de fé, é o dia que nos chamará a fazer algo que é loucura para quem não vive uma cultura espiritual, uma cultura de fé. Deus estabeleceu no coração do seu povo uma cultura sobrenatural aqui nesse texto. Olha só o que vai dizer aqui para nós, Josué, capítulo 6, versículo 2. Olha o que o texto diz aqui para nós. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. E a ordem vai seguir, E quando a gente olha para o versículo 15, o texto bíblico vai mostrar aqui para nós o que? No 7º dia, madrugaram ao romper da manhã
e, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando essa cidade a vocês. Eles cumpriram aquilo que o Senhor ordenou. Eles fizeram exatamente conforme o ordenado. E aí a gente olha e pensa assim: meu Deus, nossa, que fé que eles tiveram. Só que aí, eu quero ler com você aqui, não precisa abrir, mas olha o que diz para nós, lá atrás, anos atrás, Números capítulo 10, versículo 1 e 2, diz assim para nós: o Senhor disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida, elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar sinal de partida dos arraiais. Lá atrás, anos e anos antes, uma geração anterior, o povo já estava vivendo experiências com Deus que estavam preparando eles para viver aquela conquista de Jericó. Tudo começou lá atrás, e eu acho interessante olhar, o texto vai citar para nós aqui, Eliane, Moisés foi o antecessor de Josué, e eu olho para esse texto e eu consigo tirar essa lição, Fernanda, que o que é gerado numa geração é capaz também de preparar a geração seguinte. Aquilo que os nossos filhos enxergarem a gente fazendo, aquilo que os seus netos enxergarem você fazendo, é capaz de levá-los a construírem, a edificarem, a viverem uma cultura espiritual na vida deles. Tudo começou lá atrás, cada experiência foi forjando aquelas pessoas para chegarem no momento de Jericó e tocarem suas trombetas e gritarem. A gente poderia elencar aqui todas elas, as experiências lá no Egito, as experiências da saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, a caminhada no deserto, cada experiência preparou para viver aquela grande experiência. Por isso eu digo para você nessa manhã, em nome de Jesus, não despreze as pequenas experiências na sua vida, não despreze cada pequeno passo que você dá na sua trajetória com Deus, cada devocional diária, cada propósito de oração, cada jejum que você faz, cada ato de obediência está te forjando para viver coisas maiores e melhores no futuro que o Senhor tem preparado para você. Posso ouvir um amém? Você concorda com isso? O Senhor está nos preparando. Só que eu finalizo esse ponto dizendo para você, mais uma vez, tudo isso é resultado de práticas, fidelidade, de construção, Sabrina, dos dias comuns. Nunca despreze os dias comuns. Meu Deus, parece que hoje está tudo acontecendo normalmente. Eu orei, eu li a palavra, foi um dia comum. Você colocou mais uma pedrinha aí. Hoje eu orei, hoje eu li a palavra, eu chorei igual uma criança. Você colocou mais uma pedrinha ali. Hoje eu orei, mas não sei, pastor, parece que nada está acontecendo. Creia, você colocou mais uma pedrinha aí. Você está edificando uma cultura espiritual no seu coração. Você está aprendendo, você está ensinando o seu coração de que a vida não se limita ao que os olhos físicos são capazes de enxergar. Você está se preparando, você está se capacitando para viver experiências de uma vida espiritual saudável e frutífera. Então Deus estabeleceu assim lá no passado, como Deus estabeleceu. Segundo ponto da mensagem, eu quero falar aqui então sobre o hoje. Estabelecendo hoje, segundo ponto da mensagem, estabelecendo hoje. E aí eu quero trazer aqui para nós uma reflexão um pouco mais aprofundada nesse momento, sobre como estabelecer uma cultura espiritual na nossa vida hoje. Eu já falei sobre as práticas, né? A leitura da palavra, a oração, o jejum, que você já sabe que nós precisamos viver. Só que eu quero ir um pouco além nessa manhã com você. Existe um risco de minarmos essa cultura espiritual na nossa vida se nós vivermos da seguinte forma. Se você vive da forma que eu vou falar aqui agora, ligue uma luz amarela de alerta aí na sua vida, porque algo precisa mudar. Vamos lá.
viver a vida dessa maneira aqui é perigoso para uma cultura espiritual no seu coração. Vamos lá. Aos domingos e quintas, pegar aqui os dias da nossa igreja, os dias de encontro, nos alimentamos com a palavra de Deus. Todo domingo eu estou na igreja, recebo a palavra. Toda quinta-feira eu vou na comunidade na mesa, recebo a palavra. Eu vou na torre de oração, eu oro ao Senhor. Eu estou lá, todo domingo e toda quinta eu estou lá. Estou recebendo a palavra do Senhor. E ela nos leva a crer que há uma importância muito grande na nossa vida de viver, caminhar pelos olhos da fé. Então a gente aprende, Celinha, eu estou recebendo, olha aí, isso aqui é uma vida perigosa, hein? O começo parece que está tudo legal, mas você vai ver, a gente vai chegar. Vou todo domingo, eu recebo a palavra. No domingo eu aprendo que caminhar pelos olhos da fé é fundamental. Parece que está tudo caminhando bem, mas vamos lá. Mas nos outros dias, deixamos esse ensinamento de lado e vivemos do nosso jeito. Então eu aprendo o que eu tenho que fazer e como eu tenho que viver, eu reconheço que aquilo é importante, mas nos outros dias eu vivo do jeito que eu acho melhor, eu faço do jeito que eu acho que está certo, eu faço da minha própria maneira, e tomamos decisões baseado na nossa carnalidade. E aí, então, tudo aquilo que eu aprendi no domingo e na quinta-feira, fica no domingo, fica na quinta-feira, e na segunda, na terça, na quarta, na sexta e no sábado, é tudo do meu jeito, é tudo da outra forma. Ah não, mas no domingo eu aprendi que antes de tomar uma decisão, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso colocar o meu coração diante de Deus. Então tá, domingo à tarde eu faço isso, porque domingo de manhã eu aprendi, domingo à tarde eu faço isso, e domingo à noite, antes de dormir, eu faço também. Mas na segunda-feira, eu vou fazer do meu jeito. E aí a coisa começa a tomar um resultado complicado, e o resultado disso é uma vida carnal. O resultado disso é uma vida carnal. E infelizmente, o texto bíblico nos prepara já para isso. No dia do juízo, muitos serão surpreendidos diante do Senhor, porque viveram uma vida carnal, mesmo sendo um excelente religioso. A gente vai olhar isso lá em Mateus capítulo 7, homens que curaram, que fizeram um monte de coisas, expulsaram demônio, eram religiosos, mas eram carnais em sua maneira de viver. E esse é um risco muito grande que nós não podemos cair. E aí então a gente pensa, pastor, como que a gente pode resolver esse negócio? A gente vem recebendo instrução semana após semana, né? Eu gostaria que você repetisse comigo essas 3 palavras. Diga assim: crença, prioridade e honra. Mais uma vez, crença, prioridade e honra. Vamos lá. É nessa dinâmica que a cultura espiritual é instalada no nosso coração de uma vez. É vivendo nessa dinâmica, crença, prioridade e honra, que eu vivo essa cultura espiritual na minha vida. Vamos lá, cada uma delas. Crença, o que seria crença? Crença é, eu creio nas verdades espirituais que a palavra de Deus revela a mim a respeito de Cristo. Essa é a nossa crença. Eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu creio que sem Ele a minha vida está perdida nos meus delitos e pecados. Eu creio que a salvação eu encontrei nele. Essa é a crença que eu carrego. É necessário dia após dia, Ana, carregarmos essa crença conosco. Primeiro passo, crença. Eu creio no que a palavra do Senhor me ensina, aprendo dela dia após dia, porque nela eu encontro os caminhos para a vida. Segunda coisa é prioridade. Prioridade seria o seguinte: eu decido me comprometer para viver de acordo com aquilo que creio e aprendo nas Escrituras. Vou repetir, prioridade, eu decido me comprometer para viver tudo aquilo que tenho aprendido. Prioridade. Então, eu recebi a palavra do Senhor. E ao receber a palavra do Senhor, Tiago, eu declaro, eu creio nessa palavra. Então, eu tomo posse dela e eu creio nela.
O segundo passo que eu tenho que tomar, Clara, é o seguinte: eu me comprometo a viver essa palavra. Eu estou definindo no meu coração, Patrícia, uma prioridade. Eu vou viver aquilo que eu creio. Só que é necessário ainda ter o terceiro passo para que a gente possa, de fato, viver essa vida, que é a honra. Porque não adianta eu concordar com uma palavra, eu dizer, me comprometo com ela, mas a prática não acontecer. E a honra é justamente essa prática. A honra é minhas ações expressando a minha crença e a minha prioridade, glorificando a Deus no mundo. Essa é a honra. A honra é a crença e a prioridade em forma de ações. É você realmente tomar essa posição e no momento que você tiver a oportunidade de fazer o que tem que ser feito, você realiza, você faz. A honra é a prática. Então, crença, prioridade e honra. Crença, eu concordo e eu recebo. Prioridade, eu me comprometo. Honra, eu estou fazendo o que tem que fazer. Crença, prioridade e honra. E aí eu quero trazer aqui alguns exemplos para você. Tudo na nossa vida precisa passar por isso. Tudo na nossa vida precisa passar por isso todos os dias. Em cada questão pessoal, crença, prioridade e honra. Em cada questão pessoal na minha vida, em cada decisão que eu vou tomar, em cada atitude que eu vou tomar, que envolve apenas a minha vida, questões pessoais, tem que passar crença, prioridade e honra. Questão familiar, cada questão familiar na minha vida, crença, prioridade e honra. O que a palavra do Senhor me orienta, qual é o compromisso que eu assumi e qual é a atitude que eu tenho que tomar. Crença, prioridade e honra. Questão pessoal, questão familiar, questão financeira, profissional e acadêmica. Crença, prioridade e honra. O que o Senhor me orienta a fazer nessa área da minha vida, eu vou caminhar dessa forma. Em cada questão ministerial, serviço no reino de Deus, crença, prioridade e honra. Tiago é ministro de louvor. O que a palavra do Senhor orienta, ordena para alguém que é ministro do Senhor, é a crença que eu carrego. Qual é o compromisso que eu tenho que assumir debaixo dessa palavra? É a prioridade que eu vou assumir. E qual é a atitude que eu tenho que tomar a partir de agora? É a honra que eu vou prestar ao Senhor, vivendo a palavra que Ele me ensinou. Crença, prioridade e honra. Eu digo para você com toda certeza, aplicando isso na nossa vida, em absolutamente tudo, todos os dias, cultivando diariamente, é impossível não viver uma cultura espiritual na sua caminhada com Deus. E isso é gerado dia após dia, nos dias comuns, nos dias ordinários, no dia que parece que nada está acontecendo. Nunca abra mão, crença, prioridade e honra. Nunca abra mão na sua vida, a cultura espiritual vai ser gerada no seu coração. Pastor, eu ainda não tenho fé. Se o Senhor ordenar para mim, olha, sei lá, pega a chave da tua casa e dá para o irmão do lado. Aí, ó, agora eu só não falei quem é quem, né? Eu não falei quem é para dar a chave, que é o irmão do lado. E você se decide aí. Mas pastor, se Deus me dá uma ordem como essa, eu não sei se eu vou ter ousadia para atender. Eu estou dando um exemplo só, tá? Eu não sei, eu tenho certeza de uma coisa só, é cultivando diariamente que o Senhor vai te preparar para dar grandes passos. O Senhor nos levará a dar grandes passos na medida que nós cultivamos essa cultura espiritual na nossa vida. Né? E a gente estava até conversando sobre isso aqui na quinta-feira, na Comunidade na Mesa. Eu abro um parêntese aqui. Eu comentei aqui com os irmãos sobre uma experiência que eu não falei no culto aqui, né? Um amigo, uma vez, estava passando por uma situação muito delicada com relação a uma dívida que ele tinha. Ele tinha uma conta para pagar e essa conta era no valor de R$300. E tudo que esse amigo tinha era R$100 na mão. Então, conta da calculadora humana. Eu tenho 100, preciso de mais 200, né? Essa conta que o amigo teve que fazer. Só que o nosso Deus, ele tem uma outra calculadora que é muito doida, né? E que às vezes a gente não entende muito bem.
E aí esse meu amigo Sabrina recebeu uma ordem de Deus. Ele viu uma pessoa que estava passando por uma situação. E sabe qual é a ordem de Deus para o amigo? Pega os 100 e dá para essa pessoa. Calculadora de Deus. Calculadora. Aí eu imagino esse amigo com a calculadora na mão, falando assim, peraí, se eu tenho 100, preciso de 300, eu não tenho que subtrair os 100, eu preciso somar 200, está errado isso aí. Só que Deus deu uma ordem, dá os 100 reais que você tem para aquela pessoa lá. E aí esse amigo, diz ele que obedeceu, eu acredito, é homem de Deus, então obedeceu, pegou os 100 reais e deu para a pessoa. Ele continuava tendo que pagar 300 reais, só que agora ele tinha um total de 0 reais na mão dele, não tinha mais nada. Só que esse amigo, que também é pastor, foi pregar no lugar. E no lugar que ele foi pregar, ele foi convidado e foi lá ministrar a palavra. E aí ele chegou lá, pregou, ele falou que era um culto de jovens, inclusive. E aí pregou lá e tal, Deus abençoou. E aí no final ofereceram um lanchinho para ele lá, ele comeu aquele lanche. Foi lá na maior entrega e assim, sem nenhuma pretensão de nada. Foi lá para pregar a palavra. E aí no final, um irmão procurou esse meu amigo, cutucou ele e falou assim, vem cá no canto que eu preciso falar com você. E aí aquele irmão falou, olha, Deus incomodou para te dar isso aqui, entregou um envelope para esse meu amigo. No final da história, não preciso nem contar, né? Meu amigo abriu o envelope, gente, é real essa experiência, tinha 300 reais dentro do envelope que aquele amigo recebeu na vida daquele homem naquela igreja. E aí eu falo para vocês, não foi uma barganha, não foi, olha Deus, eu vou dar esses 100 reais aqui para essa pessoa, porque eu sei que na calculadora do céu aí, o banco do céu funciona assim, eu dou aqui, não foi uma troca, foi uma ordem, e ele fala inclusive que ele teve que brigar com ele mesmo para dar aqueles 100, só que o Senhor cuidou de tudo. Naquele momento aquele amigo deu um passo de fé. Quando ele deu aquele 100, ele não sabia de nada que ia acontecer depois, não tinha uma promessa, Deus não falou que ia dar 300 para ele, Deus só falou, dá os 100, e esse foi um passo de fé. Por que eu estou dando esse exemplo? Que a gente estava conversando aqui na comunidade, na mesa, sobre essa experiência, Alessandra. Às vezes a gente olha e pensa assim, Senhor, eu acho que eu não teria a fé que esse homem teve ali, Ana. Eu não daria os 100 reais igual ele deu, precisando de mais 200 para pagar uma conta. Só que aí eu falo, pegando essa palavra aqui, sabe por que ele viveu? Cultura espiritual cultivada diariamente. Ele não chegou lá e aquilo não foi um acidente. Aquilo não aconteceu do nada. Aquela fé que ele teve para obedecer foi porque ele cultivou uma cultura espiritual diariamente na vida dele. Quando aquela oportunidade chegou, Rogério, ele obedeceu. Então, para obedecer ao Senhor, a gente precisa cultivar isso na nossa vida diariamente. A gente vai se preparar dessa forma. Crença, prioridade e honra em tudo na nossa vida, todos os dias. Em tudo, em todo tempo e em todos os lugares. Hoje eu estou fazendo vocês repetir bastante coisa, porque é para ninguém dormir, né? Dia chuvoso, a gente tem que ter as táticas, né? Repete assim comigo, diga assim bem forte agora, diga, em tudo, mais forte, em todo tempo, em todos os lugares. Agora levanta a tua mão o mais alto que você puder e declara assim, honra, prioridade e crença, em nome de Jesus, em tudo, em todo tempo e em todos os lugares, crença, prioridade e honra. Eu inverti na hora de vocês repetirem, né? Mas você entendeu aí. Crença, prioridade e honra. E é assim que o Senhor gera essa cultura espiritual em nós hoje. Nós não podemos negligenciar os pequenos atos, meu irmão. Deixa eu falar com você antes de entrar no terceiro ponto. Sabe quando você dá aquela tombada com o dedinho em casa e ao invés de você falar um palavrão, você dá um glória a Deus? É mais um passo que você está dando para a cultura espiritual na sua vida. É nesse momento. É no momento em que alguém passa no ônibus do lado de você, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, com aquele cheiro maravilhoso na tua cara, e ao invés de você murmurar, você fala assim, eu não vou murmurar. Mais um passo que você está dando para a cultura do reino. É quando você vê tudo dando errado na sua vida ali, e a vontade que dá é de reclamar de tudo, e ao invés de murmurar, você se cala. Você está dando mais um passo para viver a cultura espiritual, porque é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. É quando a gente vai podando o pecado no detalhe. É como eu falo aqui, às vezes quando a gente fala de pecado, a gente é levado a pensar logo nas grandes coisas.
Ah, o que é pecado? Pecado é matar. Pecado é roubar grandes quantias. Ah, pecado é bater em alguém. Pecado é adulterar. Pecado é... Aí a gente já pensa logo nas coisas mais públicas e notórias possível. Tudo isso é pecado também. Mas a murmuração também é pecado. A conversa maledicente também é pecado. Pequenos desvios de caráter na nossa vida, pequenos para nós, também é pecado. Pequenos desvios de conduta, de pequenos valores, de pequenas coisas, também é pecado. E a gente precisa entender que é nessas pequenas coisas, entre aspas, pequenas, né, que a gente vai construindo uma cultura espiritual na nossa vida. Porque o inverso também é verdade. É na quebra de pequenos princípios que uma cultura carnal se instala no nosso coração. É por isso que eu falo sempre, quando alguma liderança, algum famoso do meio evangélico cai, eu sempre falo uma coisa: Ricão, ele não caiu naquele dia. Eu tenho certeza disso. Ninguém cai, William, no dia daquele ato. A queda já estava acontecendo antes. Ah, fulano traiu a esposa com não sei quantas mulheres por aí, não sei o quê. O ato não foi naquele dia. Tudo começou quando primeiro ele cobiçou aquelas mulheres. Tudo começou quando o olhar foi um olhar pecaminoso. Pequenas quebras de princípio na nossa vida, e digo de novo, pequeno para nós. Todas as pequenas quebras de princípio é o que nos levam a grandes quedas. E o inverso também é verdadeiro. É pequenos atos de honra ao Senhor que edificam vidas de grandes homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. E eu finalizo essa palavra com você nessa manhã com o terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto aí para nós. Preparados para viver o dia extraordinário. Terceiro ponto da mensagem: preparados para viver o dia do extraordinário. E aí eu quero ler com você novamente no versículo 5 do Josué capítulo 6. Preparados para viver o dia do extraordinário. Versículo 5, a palavra do Senhor diz assim para nós: quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. E aí eu quero falar sobre o dia do extraordinário. É o dia que Deus proporciona uma grande experiência. E aí, Guilherme, eu costumo falar o seguinte aqui para a igreja, né? O dia do extraordinário é o dia que Deus vira a gente do avesso. E eu vou falar uma coisa, o Bernardo está concordando, está falando amém, é isso aí, está alinhado. O dia do extraordinário, eu vou dar uns exemplos aqui para você entender o que eu vou dizer. Sabe o que é o dia do extraordinário? É quando um cristão, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, que gosta do barulho, que gosta do culto mais avivado, agitado, aquela coisa toda, o dia do extraordinário, geralmente, sabe o que Deus faz? Fala no silêncio. Uma pessoa que é mais do estudo, uma pessoa que é mais da razão, uma pessoa que é mais ali daquela coisa da explicação, sabe o que Deus faz? Porque é o seguinte, e aí eu falo aqui, eu vou dar o meu exemplo, né? Gosta de estudar a palavra, né? E pensa, não, Deus age dessa maneira, que explica tudo, né? Que gosta de explicar tudo, e aí pensa que sabe tudo sobre Deus. E aí sabe o que Deus faz? Deus pega e age de uma maneira muito louca para pegar a gente na curva. Deus vira a gente do avesso. E aí a gente pensa, não, Deus não vai levantar nenhum profeta para falar comigo e revelar tudo, não. Deus vai falar na pregação da palavra. Aí Deus levanta aquela irmãzinha do coque, né? A gente brinca falando da irmãzinha do coque. Levanta a irmãzinha do coque que vem rodando igual peão na sua direção. E aí você pensa, né? Não, isso daí, não sei o que e tal. Não, é exposição da palavra. Vem aquela mulher que não sabe nem, estudou até a segunda série, não tem nem o primário. E ela vem rodando, ela não entende nem a Bíblia direito. Quando ela lê, ela tenta, ela se esforça, mas ela vem, ela para e Deus usa ela para falar com você. O dia do extraordinário, Deus pega a gente e vira a gente do avesso. Então fique atento às suas tendências. Se você é muito racional... eu me incluo nesse grupo aí. Deus costuma pegar a gente,
Eu vou fazer o contrário para mostrar para você que você é pó e eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus faz assim. Deus faz assim com a gente. Ou quando acha que só Deus só fala se tiver mistério, se tiver reteté e tal, se não tiver oculto, não for. Deus pega no silêncio e fala com você. Porque Deus pega as nossas tendências e Ele vira a gente do avesso para mostrar que Ele é Deus. Por isso, para viver o dia do extraordinário, uma dica de ouro para todo mundo aqui, inclusive para mim, não espere que Deus vai fazer do seu jeito. Não espere que Deus vai fazer do seu jeito, não espere que Deus vai fazer no seu tempo, não espere que Deus vai fazer como você acha que Ele tem que fazer. Porque certamente aquelas pessoas, Patrícia, quando estavam chegando em Jericó, eu fico imaginando, Deus já prometeu que vai dar a terra para a gente. E o que eu acho que vai acontecer, Denesi? Eu vou entrar lá e vou entrar na terra, está tudo preparado. Ninguém esperava que ia se deparar com uma muralha e que ia ter que gritar para a muralha cair. Mas Deus faz assim. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega toda a nossa expectativa e Ele mostra que Ele está no controle de tudo. Por isso, amados, para viver o extraordinário, a gente tem que ser realmente obediente. Tem que ser realmente obediente. Quantas histórias a gente não ouve por aí de pessoas que Deus mandou fazer uma coisa, assim, uma coisa absurda. Uma coisa que a pessoa olhou e falou, não, peraí, Deus não manda fazer isso não. Deus não manda ninguém pecar, tá, gente? Eu não estou falando isso não, tá? Deus, se uma vozinha no teu ouvido falar, Deus está mandando eu fazer tal coisa, mas é pecado, sai fora, tá? Não é Deus não. Deus não vai contra a palavra dele, mas olha só, tem coisas que são muito doidas que Deus manda a gente fazer. Deus manda a gente fazer algumas coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus do céu, é isso mesmo que tem que fazer? É isso mesmo? Às vezes é uma ordem para ir para tal lugar e orar, às vezes é uma ordem para falar alguma coisa, e às vezes você olha e fala assim, não, isso não é possível, nunca que eu pensei em fazer um negócio, falar com fulano, não, jamais, já lembra o que nós estamos falando aqui, o extraordinário vai contra as nossas expectativas, muitas vezes. É naquele culto que você vai e a palavra está sendo pregada e sobe uma pessoa, você vai visitar uma igreja e aí você vê a pessoa subindo lá para pregar e aí o coração humano, né? Não, peraí, eu vim ouvir outra coisa, né? Não vim ouvir essa pessoa, a pessoa fala muito assim, fala muito assado, grita muito, fala muito baixo, não, hoje eu não vou gostar não, é nesse momento, se você ficar ligado, Deus te pega, é nesse momento, porque Deus pega na nossa expectativa e o dia extraordinário, Ele vira a gente do avesso realmente. É como a gente olha aqui nessa história e a gente olha para Noé, eu vou citar 3 exemplos bíblicos para fechar. Deus vira para Noé, nunca antes na história caiu uma chuva como aquela. E aí Deus vira para Noé e fala assim, Noé, constrói uma arca aí. Noé obedeceu. Nunca antes caiu, é a mesma coisa, sei lá, gente, que não tem Deus vira para você e fala assim, constrói uma casa de neve aí, uma casa preparada para você sobreviver na neve. Deus, eu moro no Rio de Janeiro, Senhor, eu moro em Jacarepaguá, até ontem estava fazendo 60 graus, Senhor, mal comparando, é isso que aconteceu com Noé ali. Deus manda fazer uma arca. Irmão Ronaldo, vai lá, pega você e seus filhos, constrói uma arca aí desse tamanho, e fala, meu Deus do céu, e põe os bichos aí dentro. Todo mundo achando que Noé era maluco. Noé fez o quê? Obedeceu. Pegar o outro exemplo, Elias na caverna. Elias estava na caverna, todo deprê, todo mal, todo para baixo. E ele estava abatido, desejando a própria morte, e aí Elias estava acostumado a grandes momentos, a grandes experiências, e Deus fala com Elias através de uma brisa suave. E um último exemplo, Pedro em Atos 10, esse daqui é fantástico, né? Deus revela para Pedro lá num sonho, Pedro está dormindo e o sonho que ele tem é o sonho do seguinte, né? Ele vê uma toalha descendo, esse texto é maravilhoso, ele vê uma toalha descendo, e aí ele vê um monte de animais impuros para os judeus. Eu fico imaginando aquele porco descendo do céu, aquele porco. E aí um judeu não come porco de jeito nenhum. E aí, Gabi, Deus vira para Pedro no sonho e fala, mata e come. Meu Deus! E aí Pedro vira e fala, mas Senhor, eu sou judeu, mas Senhor, a gente não come essa carne de porco. E aí Deus estava revelando para Pedro naquele momento que ele ia encontrar pessoas de fora do arraial dos judeus, um gentio, e ele seria alcançado pelo evangelho de Jesus através da vida de Pedro.
Pedro pensava que Deus não poderia agir para salvar aquelas pessoas. Não, peraí, a coisa é para nós aqui, é para os judeus. Só que o Senhor leva ele para as pessoas improváveis para fazer na vida dele. Deus costuma pegar a gente e como diz aí os amigos aí na expressão, né, vira a gente do avesso mesmo, porque o sobrenatural, o extraordinário acontece assim. Deus não se submete a fazer as coisas só do jeito que a gente quer. Por isso, amados, para viver o dia extraordinário na sua vida, entenda isso, cultive uma cultura espiritual nos dias comuns. E cultive para que você possa estar cada dia mais sensível à voz do Senhor. E eu estou repetindo aqui, o Senhor não vai mandar você fazer uma loucura que te faça pecar, o Senhor não vai te fazer quebrar princípios, e a cultura espiritual que vai fazer você discernir bem essa voz, que vai fazer você entender essa ordem que você está recebendo. A cultura espiritual nos preparará para viver uma grande experiência extraordinária. Nunca despreze os dias comuns na sua vida, cultive sempre crença, prioridade e honra, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém? Vamos ficar de pé para a gente poder orar? Chamar aqui, não sei se o Ministério de Louvor vai ministrar alguma coisa, mas podem ficar à vontade. Eu quero orar com você agora, irmãos, vocês agora. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nós fazemos agora realmente uma avaliação da nossa vida. Uma avaliação de como nós estamos cultivando a cultura espiritual no nosso coração. O Senhor tem mais para nós. O Senhor tem realmente coisas maravilhosas preparadas e tudo que nós precisamos é estar prontos para quando essa experiência chegar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esse culto nessa manhã e por essa palavra que nós acabamos de receber, Senhor. Precisamos realmente, Senhor, estabelecer uma cultura para vivermos o sobrenatural na nossa vida. Senhor, o sobrenatural, o extraordinário não é um acidente. Não acontece do nada e a gente não fica pronto do nada. É necessário termos uma vida contigo, Senhor. É necessário termos uma vida para realmente, Senhor, a cada dia mais entender no nosso coração que o Senhor é muito maior do que nós, que o Senhor é muito mais grandioso do que qualquer um de nós aqui e vai muito além do que nós podemos medir, Senhor. O Senhor é maravilhoso demais. Ô Pai, quando o Senhor vir com uma ordem como essa do povo diante da muralha de Jericó, nos ordenando, Senhor, a tomar uma atitude que para o mundo é loucura, que nós possamos estar, Senhor, prontos para atender com um sim, porque estamos cultivando uma cultura espiritual no nosso coração, Senhor. Obrigado pela oportunidade de recebermos essa palavra e que ela, Senhor, possa ser praticada em nós, que possamos crer nessa palavra, que possamos tomá-la como prioridade na nossa vida, assumindo um compromisso, e que possamos honrar o Senhor através da prática dessa palavra. É a oração que faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.